E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Hoje vamos fazer estudos em Petrobras, Vale, Cogna Educação e Americanas SA no Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem quiser seguir. A gente trata principalmente sobre mercados financeiros, leituras em geral e sobre temas positivos para a nossa vida, né? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises, tá bom? Tratam-se apenas das minhas visões pessoais particulares que eu compartilho aqui de forma gratuita para o nosso Kaizen, para o nosso melhoramento contínuo, momento a momento. Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, onde a gente busca sempre saber o como, o quando, o onde, o porquê, no objetivo da obtenção do maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do setup. Eu chamo ele de relógio suíço porque, para quem não sabe, um relógio automático suíço de alta qualidade ele atrasa no máximo 1 segundo por ano. Ou seja, ele dá o timing, né? Ele dá a hora certa, quase na perfeição. E esse é o objetivo do Setup JJ. Dar o timing, dar a hora certa de compra e venda, quase que na perfeição, tá bom? É a nossa busca diária, de momento a momento. E nas nossas engrenagens são nossos indicadores. Nós já temos mais de 110 vídeos aqui, né, na série do Setup JJ. Vídeos esses que mostram a aplicação prática do setup, tá? E temos vídeos específicos sobre cada indicador desses aqui, demonstrando a origem, do porquê cada indicador está no setup, do porquê da calibragem, como é feita a utilização individual de cada indicador desses e como é feita a utilização desses indicadores no conjunto do nosso relógio suíço, nosso setup JJ, tá bom? Lembrando sempre que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá bom, meus amigos? E a partir daí a gente aborda o tripé da disciplina que nós chamamos: a disciplina técnica, a disciplina física e a disciplina emocional, tá? Vamos em frente. Estudos de Petrobras, Vale, Cogna e Americanas no Setup JJ. Nós temos deixado essa tela aqui em todos os nossos vídeos para quem quiser tirar um print. É a tela da dinâmica do Fibonacci. Como já falamos em vários vídeos, nós temos uma playlist aqui própria do Fibonacci, além da playlist do Setup JJ, né? No qual estão disponíveis vários vídeos mostrando a técnica do Marco Aurélio Rossi, tá? Que ele criou, né? Mostrando a aplicação, como é feito o traçado do Fibonacci e tudo mais, tá? Vamos então agora para estudos de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Esse é o gráfico. Opa, começamos aqui com. Esse é o gráfico mensal de Petrobras, tá? Deixa eu melhorar aqui a coisa. Gráfico mensal de Petrobras, no qual a gente demonstra aqui mais ou menos o movimento dos últimos 20 anos do ativo, né? Por que eu gosto de olhar esse gráfico aqui uma vez por semana? Porque ele me faz lembrar a história, né, de Petrobras. Por exemplo, o governo Lula 1 e 2, né? Aqui, ó, como é que Petrobras reagiu à crise da pandemia, a crise do subprime, e que Petrobras, na mesma época, ainda governo Lula 2, ó, recuperou da crise do subprime, porém não rompeu o topo anterior, tá vendo? Em 2010 aqui a Dilma assumiu, né? Mais ou menos, não foi aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Mais ou menos aqui a Dilma assumiu, um pouquinho para trás ainda, né?
mais ou menos aqui, né? A Dilma assumiu, né? 2010, e o Petrobras continuou caindo até na eleição do segundo turno, no qual houve uma injeção de recursos insustentável, né, na economia, onde a própria Petrobras também subiu, sem romper topos, até rompendo algum topo anterior, né, rompeu esse aqui, por exemplo, né, e a queda dela, a cassação dela e a queda também da empresa, né. Temer assumiu aqui então, né, a partir de 2016, aqui foi a queda dela, né, e houve o Joesley Day, né, no qual nós sabemos aí, a crise da pandemia está aqui em 2020, tá? Petrobras caiu aqui, né, para essa região, tá? E a recuperação dela, sendo que nós temos falado em todos os ativos, e eu vou repetir aqui, tá? Que em novembro de 2022, até agora, todos os ativos que eu tenho analisado caíram, tá? A Petrobras não foi diferente. Ela bateu o seu topo histórico aqui, tá bom, meus amigos, ó? Nessa região aqui, tá? Por volta de R$ 33,94, quase R$ 34. E aqui, a partir do gráfico mensal de Petrobras, só tem caído, né? Vai ter coisas que eu vou falar nos próximos gráficos, tá? Vemos aqui a média de 9 apontada para baixo, a de 27 flat, ou seja, o MACD, que é comprador, começou a virar para minguante, tá? A própria banda de Bollinger começou a fechar, né? Perdendo volatilidade desse movimento de alta. A média móvel exponencial de 200, a duzentona, ainda continua para o alto. A gente vê uma crônica queda de volume, né? O que fez essa divergência de preço e volume antes, e agora o preço passou a cair, né? Vemos que o JJ Index fez uma regressão à média lá no ano passado, tá vendo? E agora o PVT está apontado para baixo, ou seja, o JJ Index comprador, porém minguante, né? A força compradora está se esvaindo, né? E o C650 já voltou lá no mesmo período do ano passado, ó, voltou da linha do 200 e está virando para venda. Olha ele aqui colado na linha do 100. Lembrando que quando a linha do CCI rompe a linha do 100 para baixo, é sinal de venda, tá bom? Vamos agora para o gráfico, indo para o gráfico semanal de Petrobras, a gente vê aqui mais claramente a crise da pandemia, tá vendo? Topo pré-pandemia, fundo pandemia. Formamos uma linha de tendência de alta aqui, ó, que ainda continua, né? E aqui a gente sempre falou de uma linha de tendência de alta mais forte, né? Que dessa vez foi rompida, olha, né? Aqui está o topo histórico do ativo, onde bateu no 111 desse Fibonacci em azul, tá vendo? O Fibo funciona. Lembrando que essa região do 111, se vocês olharem lá na imagem que eu deixei sobre Fibonacci, sobre a dinâmica do Fibonacci, a região do 111 e menos 11 é região de possível violino reversão, né? E foi o que aconteceu, né? Bateu na linha do 111, reverteu o movimento de linha de tendência de alta. Virou já um movimento, uma LTB, né? Topos e fundos descendentes, né? Ainda estamos aqui nessa queda, né? A gente vê que a duzentona ainda continua apontada para cima, né? Mas a média de 9 e 27 já viraram para baixo. Tá para abrir o MACD aqui vendedor, ainda não abriu. A gente vê que as bandas de Bollinger já abriram para baixo, dando volatilidade para queda. Olha a queda de volume. JJ Index, ó, o PVT já cruzou a média de 50 para baixo, ainda está um pouco colada, mas já cruzou, tá? E C650 já virado para baixo, dando venda, né? Esse é o gráfico semanal de Petrobras. Indo para o gráfico diário de Petrobras, olha, aqui está o topo histórico, mais uma vez, na linha do 111 do Fibonacci, né? A gente vê o que eu comentei, ó, depois do segundo turno, pessoal, Petrobras caiu forte, tá? Tentou fazer uma recuperação aqui, ou seja, ó, rompeu o topo anterior, né? Porém,
a linha de tendência voltou a se formar, né? No momento agora, a gente já vê a duzentona virando para baixo, ela já está ligeiramente virada para baixo, tá? A média de 9 e de 27 também estão para baixo, MACD, ó, vendedor e crescente, fez uma regressão à média, tá vendo? E o final aqui da sexta-feira, ó, fechou com um candlezinho positivo, porém olha esse pavio, né? Banda de Bollinger apontada para baixo também, né? Já estamos deixando essa região aqui dessa convergência de fibos, ó, né? Esse 111 e esse 76 aqui, tá vendo, ó? Né? Temos um 111 aqui do fibo amarelo e um 76 do fibo azul, ou seja, o preço já rompeu para baixo. Vemos a queda crônica de volume, tá vendo? JJ Index vendido, com PVT já colado na banda de Bollinger de 50. C650 também vendido, ó. E com o preço já lá no menos 100, ó. Chegando na menos 100. Dando, de certa forma, quase que uma sobrecompra. Ainda não chegou a dar, tá? Mas está lá, né? Ou seja, aqui também é linha de tendência de baixa, né? LTB, né? Indo para o gráfico de 60 minutos. A gente vê bem claramente a linha de tendência de queda, né? LTB, linha de tendência de baixa. O preço rompeu a duzentona para baixo, né? A duzentona está apontada para baixo também. Médias móveis de 9,27 também para baixo. MACD, ó, crescente vendedor. Bandas de Bollinger também abertas para baixo. Já deixamos para trás, ó, o 76, o 111 desse fibo branco, tá vendo? Para quem está com alguma dúvida aqui sobre as linhas duplas, dá uma olhada. Temos vídeos aqui para trás explicando, tá bom? Volume também, ó, sempre caindo, né? JJ Index, olha pessoal, com o PVT já rompido, ele está colado aqui na média de 50, mas já rompeu para baixo, tá? E C650, ó, chegou a dar uma compra, mas voltou aqui e está colado na menos 100 para baixo, tá vendo? Então, o contexto do ativo é linha de tendência já no semanal, tá? É linha de tendência no diário e linha de tendência no 60 minutos, meus amigos. Infelizmente, a gente tem falado há umas semanas atrás sobre a questão de... Eu vou até deixar aqui, tá? É importante escrever isso para fixar, né? A gente tem falado sobre ruído, né? Que no caso de Petrobras eram os discursos, né? Nos preços dos combustíveis. E a gente tem falado sobre fato, né? Que era o que até pouco tempo não tinha acontecido. O que é fato? A intervenção de fato. Porém, já na virada do mês de fevereiro para o mês de março, né, onde retornou a tributação, né, vários impostos voltaram aos combustíveis, né, a gasolina, diesel, a gasolina e álcool e tudo, principalmente gasolina, né, ocorreu, infelizmente, né, ocorreu a intervenção primeira, né. Não sei se o mercado não quis acreditar, não sei, mas infelizmente aconteceu a intervenção onde eles deram uma diminuída no preço da gasolina para compensar o aumento do preço pelos combustíveis, tá? Pelos impostos, né? Pela a volta de uma tributação mais alta em cima de combustíveis, tá? E agora, essa semana, o presidente da companhia, né, da Petrobras, já falou que acabou o PPI, né? PPI, para quem não sabe, tá, meus amigos? É paridade de preço internacional, tá? Ele já avisou que acabou com o PPI, ou seja, que o preço da gasolina a partir da Petrobras é simplesmente vão tomar outras métricas para tomada, né, de decisão brasileiras e tudo,
e isso gerou, infelizmente, mais queda no ativo, mais preocupação, mais incerteza, né? Porque a gente sabe que Petrobras, tudo que ela compra de equipamentos para perfuração de petróleo, até a importação, né? Porque a própria Petrobras ela não tem capacidade de refino, né? Do petróleo brasileiro para transformação em gasolina, etc., né? Os de seus derivados. Então o que ela faz é exportar o petróleo que ela busca e importar combustível, né? Infelizmente é o que é feito, tá? Então tudo isso é movimentado a partir de dólar, né? Então você imagina uma companhia que tem quase toda a sua movimentação a partir de câmbio de petróleo e vai fazer o preço dela pareado ao real, né? É bem parecido outro setor, pessoal, é o setor de aviação, né? Porque o setor de aviação também tem problemas assim, os leasings e tudo feito em dólar, e os preços das passagens muitas vezes sofrem intervenções também. Esse problema de intervenção, que é o fato, né? Que é o problema do fato, tá? Né? Porque enquanto estava no discurso, dava medo, mas não tinha acontecido. Mas o fato é que a intervenção começou, né? Entrou em ação, entrou em prática, né? E isso gera uma série de incerteza porque a conta não fecha, né? Infelizmente o real é uma moeda fraca, mundialmente falando, e muito mais fraca do que o dólar, nem se compara. Então a gente vê que o preço começou a vir para a cotação do ativo, para a cotação de Petrobras, tá? Agora ela está cotada em R$ 22,79. Foi o fechamento dessa sexta-feira. Vamos lá. Para estudos, em Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. Eu acho que todos sabem, né, que a Vale é a maior mineradora do mundo, né? E é uma mineradora eminentemente brasileira. Estamos aqui no gráfico mensal de Vale. Nós vemos o que ela passou na crise do subprime, né? Na questão da cassação da Dilma, né? Na crise da pandemia, tá vendo? Então, a partir do momento que a gente vê gráficos assim mensais, a gente pode comparar a Vale com Petrobras, por exemplo, né? A gente vê que as variações de Petrobras foram muito mais bruscas, né? E agora formamos esse topo triplo, né? Era um topo duplo, né? E passou a ser triplo, né? A gente lembra, a gente tem comentado muito nos nossos vídeos o livro do Thomas Bukowski, né? A Enciclopédia de Padrões Gráficos, tá? E quanto mais um topo ou um suporte, né? Um fundo é testado, mais forte ele fica, né? Esse topo triplo nada mais é do que a região do topo histórico de Vale, né? Em R$ 96,18, tá bom? Atualmente, a cotação de Vale está em 78,67, né? Ou seja, ele caiu um pouco mais de 20 reais, né? Por volta de 20 reais aqui. A gente tem que lembrar também que Vale é um ativo muito suscetível à variação internacional do minério de ferro, do mesmo jeito que Petrobras é suscetível à variação da cotação do petróleo, né? São duas commodities e o minério de ferro, pessoal, nessas últimas semanas tem caído, principalmente essa última semana caiu bem, tá? Caiu bem. E a gente vê que Vale já começou ele fez a regressão à média aqui, a média de 9, porém o preço já começou a romper a média de 9, ó, e a média de 9 já virou para baixo, né? Ou seja, a MACD, apesar de comprador, começa a ficar minguante. A média de 27, ó, ainda tá pro alto, mas tá perdendo força, né? E a banda de Bollinger começa a fechar, perdendo volatilidade da alta. Média móvel de 200 exponencial apontada para cima, ainda a duzentona. Nós temos a linha de tendência de alta aqui, segurando, né? Porém, há que se ter atenção, sendo que estamos aqui nessa região desses dois fibos aqui, ó,
que a gente vai abordar melhor a partir do gráfico lá semanal, tá bom? Vemos uma queda de volume, vemos uma queda de volume também, né? Deixa eu pegar aqui a setinha para mostrar, né? No qual fez-se uma divergência de preço e volume. JJ Index, ó, tá comprador, mas tá minguante. Olha o PVT virado para baixo aqui no JJ Index, né? Tá, ó. E o CCI 50, ó, tocou a linha do 100, só que virou para baixo de novo, dando venda, né? Tá? Indo para o gráfico semanal, né, de Vale, a gente vê aqui o topo triplo, né, que é o topo histórico de Vale. Vemos já uma formação, ó, de queda, ou seja, o preço já rompeu a média de 9 e rompeu a de 27 abaixo, ó, e a gente fala aqui dessa convergência de fibos aqui, ó, esses dois Fibonaccis, né, o fibo amarelo, que é traçado em cima do gráfico mensal, e o fibo azul, que é traçado em cima do gráfico semanal, ó. O topo está aqui, ó. Opa. O topo desse fibo azul, ó, está aqui, né? E o fundo está aqui, ó. Tá vendo, ó? O fibo do gráfico semanal, o fibo azul, né? Então, a gente vê, ó, que já está no 76 aqui, indo para baixo, pode abrir esse filé mignon, né? Aqui tem um filé mignon. Temos alvos aqui já desse outro filé mignon do fibo verde, ó, aqui, né, com alvo aqui no 23, porém, essa é uma zona de rompimentos, né, a gente tem que ir observando, sendo que já rompemos aqui uma linha de tendência de alta, já estamos deixando ela para trás, ó, né, e ainda temos essa outra linha de tendência que está aqui abaixo, tá? Vemos uma queda de volume, né? JJ Index, apesar de comprado, também está aqui no gráfico semanal com PVT apontado para baixo, ou seja, a força compradora está se esvaindo e CCI 50 já deu venda. Olha a linha do CCC já rompeu a linha do 100 aqui para baixo, né? E ela está chegando já aqui na linha zero, tá vendo? Indo para o gráfico diário de Vale, ó. Nós vemos aqui, passando aquelas linhas de tendência de alta, né, que nós mostramos, aquela que já foi rompida, ó. Tá vendo? Aqui, no gráfico diário, já temos mais claramente uma linha de tendência de queda, tá vendo? Ó? Com o preço já rompendo até a duzentona, ó, que tá flat, tá vendo? As médias de 9, de 27 apontadas para baixo, MACD vendedor, banda de Bollinger abrindo aqui para baixo ainda, né? Temos aqui o 76 do Fibonacci em branco, tá vendo? O 111 já foi embora, já foi rompido. E aqui abrimos um filé mignon nesse rompimento aqui de agora, tá? Se o preço não segurar aqui na duzentona, né? Vemos que o volume vendedor cresceu, tá vendo? Ele rompeu a média de 20 para cima. JJ Index vendedor, olha com PVT já colado aqui indo para a banda de Bollinger, né? E C650 vendedor e já rompeu a menos 100 para baixo, indo para menos 200, ó. Tá vendo? Né? Com essa queda do minério de ferro, realmente o ativo tem perdido sua força, né? E vamos deixar aqui escrito para fixar, né? Que a gente observa hoje em dia o principal mercado de minério de ferro, tá? Que é o mercado do Porto de Dalian, tá? Na China. Esse é o principal mercado que a gente acompanha, tá? De minério de ferro. Minério de ferro em inglês, iron ore, né? Bem, indo para o gráfico de 60 minutos de Vale, né? A gente já vê aqui claramente, ó, teste da duzentona por baixo, um rompimento com gap aqui em cima, um gap abaixo, tá vendo? Outro gap aqui. O nome dessa figura aqui é ilha de reversão, tá bom, meus amigos? Um gap para cima, um gap para baixo, tá? A linha de tendência de baixa é clara aqui,
tá bom? Temos aqui uma regressão à média, tá vendo? Ó? Onde o preço bateu aqui na 76 desse Fibonacci em branco, tá vendo? O 111 está aqui, né? E aqui temos um 23, um 76, né? É aquele 76 que a gente falou da convergência lá a partir do gráfico semanal, né? Nós temos aqui, tá? Aqui, ó, tá o sinal de regressão à média. Olha que legal aqui, ó, o relógio suíço funcionando, ó. Tá vendo? Esse sinal aqui, ó, do PVT voltando para dentro da banda de Bollinger é sinal de regressão à média. Esse sinal aqui, ó, da volta da linha do menos 200 para cima do CCI, tá vendo aqui, ó? Também é sinal de regressão à média, tá vendo? O preço voltando para dentro da banda de Bollinger, ó, também é sinal de regressão à média. E o preço voltou à média, tá vendo? Né? A gente já vê aqui a média de 9, ó, ficando flat, a de 27 ainda está para baixo, ou seja, o MACD começou a fechar aqui, mas ele ainda é vendido, né? E as bandas de Bollinger continuam abertas, ó, para baixo, tá vendo? Né? O volume, né, chegou a subir aqui o vendedor, depois virou comprador e agora fechou negativo aqui no finalzinho do dia, tá vendo? Né? Então, olhando o contexto do ativo, ó, a gente vê o triplo teste do topo histórico, né? E a queda, o rompimento das médias, o começo de uma linha de tendência de queda, a gente vê a média de 9 já apontada para baixo de 27. No gráfico diário, essa questão da tendência de queda já é mais clara, né? Lembrando que temos a duzentona aqui abaixo e esse rompimento é importante, a gente precisa acompanhar, tá bom? E a linha de tendência de queda aqui no gráfico de 60 minutos já é bem mais clara, né? Lembrando também que a gente está fazendo uma regressão à média aqui também que tem que ter atenção, porém, por enquanto demonstra venda, né? Infelizmente o ativo tem caído aí, inclusive acompanhando a variação do minério de ferro do que tem acontecido no mercado de Dalian lá. Se vocês verem a cotação dessa semana aí, caiu a semana inteira, né? E caiu forte, tá? Caiu em torno de uns 10%. Vamos então para estudos de COGN3, ações ordinárias nominativas de Cogna Educação no Setup JJ. Meus amigos, Cogna atualmente é a maior empresa de educação do Brasil, tá? De ensino principalmente superior, né? Ela abriu capital aqui, né? Nós já falamos várias vezes aqui em 2007, né? Nessa posição de preço aqui, mais ou menos, um pouquinho acima de R$4. Já abriu caindo, ó, fazendo uma linha de tendência de queda, tá? Aqui por volta de 2012 e 2013, ó, foi onde ela deu uma grande alta, né? E depois devolveu muito, né? Tentou recuperar de novo, né? E por 2016, por aí, ela fez essa correção. E aqui, ó, em 2018 foi onde ela chegou ao seu topo histórico, tá? Que foi nessa região aqui, tá, meus amigos? Com a ação no valor de R$ 21,41, tá bom? Atualmente, o valor da ação de Cogna é R$ 1,85, tá? Ou seja, a ação que foi R$ 21, hoje está R$ 1,85. Ela caiu muito fortemente, né? A gente vê bem aqui a clara linha de tendência de queda, tá? A gente tem falado várias semanas que ela fez uma consolidação aqui no 111 desse Fibonacci em roxo, que é o Fibo da pandemia, né? Olha, topo da pandemia, fundo da pandemia, 111 está aqui, tá vendo? Ó, 76 aqui. Então, caiu fortemente, tá bom? E agora eu vejo um movimento para romper esse 111, tá? Foi o que começou a acontecer nessa semana. A gente vê uma queda forte também do volume. Lembrando que quando um ativo chega a um valor desses, de R$1, R$2, são centavos que viram variações percentuais consideráveis, tá? Uma ação a 1,85, para vocês terem ideia, 18 centavos é 10%. Ou seja, o que Cogna subir 18 centavos para cima ou para baixo, ela está variando 10%. Né? O problema nisso tudo
é a grande volatilidade. A gente quer volatilidade, claro que a gente quer, né? Porém, eu acho isso, é minha opinião, tá? Não precisa ser de vocês, eu respeito a de cada um. Eu não entro em um ativo para fazer posição quando ele está numa situação dessa aqui, tá bom? No máximo é day trade, no máximo swing trade dentro da semana. Eu jamais deixaria uma posição virar um final de semana, tá? Posicionado. Nós vemos aqui as médias móveis de 9,27 apontadas para baixo, MACD vendedor crescente, banda de Bollinger para baixo também, volume, como eu falei, deu uma queda, JJ Index vendedor, ó, e crescente aqui, ó, força vendedora, né? Olha o PVT para baixo, e o C650 continua aqui na menos 100. Ele está vendido, tá, pessoal? Desde aqui, né? Ele chegou a tentar virar compra aqui, mas ele não sai aqui dessa região da linha do menos 100. Tá? Indo para o gráfico semanal de Cogna, a gente vê claramente a linha de tendência de queda. Tá? Aqui foi a queda da pandemia, tá bom? Ele tentou, foi um ativo que tentou recuperar depois, né? Mas fez o caminho de 2/3 mais ou menos, né? Um pouquinho mais do que 2/3 para retornar ao topo anterior, não conseguiu, e aí ribanceira abaixo, tá? Só caiu a partir daí, olha a regressão à média, olha o sinal de venda, praticamente o tempo inteiro vendido, aqui chegou a dar uma compra, né? Vendeu de novo. As médias de 9,27 estão apontadas para baixo, tá vendo? A gente está no gráfico semanal, tá bom, pessoal de Cogna? A gente vê as bandas de Bollinger também apontadas para baixo, MACD vendedor aqui, a duzentona, né, a média móvel exponencial de 200 também, vendedora, JJ Index também, ó, vendedor com PVT virado para baixo, o volume, ó, começou a subir aqui o vendedor, tá vendo? E C650 também aqui no semanal de Cogna, colado, já vendido, né, colado na linha do menos 100, tá? Indo para o gráfico diário de Cogna, né? A gente vê aquela recuperação, né, que ele tentou fazer e a queda, né? A partir dessa queda aqui a gente consegue ver mais claramente, ó, essa consolidação aqui, né, em volta do 111 do Fibonacci da pandemia. Porém, olha, a gente vê que essa sexta-feira principalmente, olha o tanto que o ativo caiu, né? Até esse Fibo aqui, eu trouxe ele é um Fibo traçado no gráfico de 60 minutos, tá? Mas eu trouxe aqui para a gente observar que ele rompeu o 111, ó, e foi embora, bateu lá no 141, ó. Aqui está 141 e aqui 161. E aqui a gente tem o 111 desse Fibo roxo, né? Que ele está fazendo aqui, ó, 176, 111. Se vocês olharem lá na dinâmica do Fibonacci, vocês vão achar esse movimento, tá bom? Vemos que o volume cresceu fortemente de venda, tá vendo? E vemos também, né, por conta de resultado, tá vendo? Ó, o resultado foi divulgado, né? Vemos também, ó, que o JJ Index já está mais do que vendido, ele está sobrevendido. O PVT já rompeu aqui, ó, a banda de Bollinger de 50 para baixo. E o CCI 50 também, a mesma coisa, ó. Ele já rompeu a menos 200 para baixo, ele está mais do que sobrevendido também, né? Como o próprio Candle rompeu, ó, as bandas de Bollinger para baixo e foi embora, né? Caiu fortemente aqui. Como eu falo, meus amigos, o ativo, ó, estava aqui em torno de R$ 2,00, 2,10, 2,20, tá vendo? Só essa queda aqui de 2,20 para 1,85 é uma queda percentual fortíssima. Como eu falei, poucos centavos aqui de variação no preço se torna uma variação percentual muito grande, tá? Há que se ter muita atenção e muito cuidado com isso aqui, tá? E a gente vê que ele rompeu, né, esses topos anteriores, ó. Rompeu esse topo, rompeu esse outro aqui também e esse outro, tá vendo? Ele já foi embora aqui para baixo, ele se encontra aqui agora aqui embaixo. Vamos ver o que vem aí para a semana que vem, né? E indo para o gráfico de 60 minutos, ó, a gente vai ver mais claramente aqui, ó, gráfico de 60 minutos de Cogna, né? A gente vê, ó, que na semana passada teve uma tentativa de recuperação aí, semana retrasada, né? E começou a linha de tendência de queda. E o dia de hoje, ó, houve uma queda fortíssima, tá? Muito forte.
Tanto que a média de 200 virou para baixo, ó, a de 9,27 que já estavam viradas para baixo ficaram mais fortes ainda. MACD também ficou mais vendedor ainda e crescente. Bandas de Bollinger apontadas para baixo. Começamos aqui no final uma regressão à média com uma queda de volume, tá vendo? O JJ Index deu venda e sobrevenda, ele ainda está sobrevendido, porém o PVT virou flat, ó. Ele talvez se encontre aqui com a banda de Bollinger para voltar para dentro fazer essa regressão à média. E o C650 ainda está aqui mais ou menos na região do menos 200, né? Ele rompendo que ele dá o sinal de regressão à média, tá bom, meus amigos? Como falamos aqui desse fibo branco, né, que é o fibo traçado aqui no gráfico de 60 minutos, ó, tá aqui o fundo dele, tá aqui o topo dele, ó, tá vendo? Aqui é menos 100, né? 76, ele deixou 111 para trás, ó. Deixou a 127 para trás e veio bater aqui, ó, na 141, tá vendo? Segurou aqui. A 161 tá aqui, ó. 161 do Fibonacci em branco tá aqui. E logo depois temos o 111, né? Assim que trabalhamos, tá bom? Com as dinâmicas, tá? Se ele bater aqui, segurou e voltar a subir, próximo alvo aqui, né? Se ele continuar nessa regressão à média subindo, ó, justamente onde está a média de 9. Né? Porém, se ele ganhar força, aí é 161 e acabou esse fibo, vamos para esse 111 do fibo verde, tá bom? Então, olhando o contexto, meus amigos de Cogna, a gente vê claramente linha de tendência de baixa, né, no semanal, linha de tendência de baixa no diário e linha de tendência de baixa bem forte, né, o que aconteceu agora aqui no final da semana, no 60 minutos, tá? Temos só sinal de venda aqui, não tem o que inventar, tá? Eu acho arriscadíssimo alguém inventar compra aqui nesse momento. Apesar que eu acho muito perigoso, inclusive, operar a Cogna, tá? Mas cada um faz suas escolhas e que tenha muito sucesso, é o que eu desejo. Estudos de AMR3 no setup JJ. AMR3 são ações ordinárias nominativas de Americanas. Esse é o gráfico mensal de Americanas. Hoje eu vou repetir uma coisa aqui que eu não fiz na semana passada, tá? Americanas é o resultado da fusão de 3 companhias, tá, meus amigos? De uma companhia muito conhecida nossa, que se chamava Lojas Americanas, com o ticker LAME 3 e LAME 4. Outra empresa que se transformou em Americanas era a B2W, com o ticker BTOW3, tá? Para quem não sabe, a B2W é a dona de alguns sites bem famosos, tá? Como Submarino, Americanas.com, tá? E da própria Americanas, com o ticker AMER3. Esse Americanas começou com aquele cartão, né, AMI, né, que é um cartão de cashback. Porém, tudo se fundiu, todas essas 3 empresas se fundiram, tá? E se tornaram o que a gente chama agora de Americanas, tá bom? E Americanas, né, as lojas Americanas é uma empresa de quase 100 anos, tá bom, meus amigos? Em torno de 98 anos, se eu não me engano. A gente vê que o ativo fez o seu topo histórico aqui, tá bom? Com a ação nessa época aqui, ó. Ou seja, mais ou menos junho, julho de 2020, com a ação valendo R$ 124,67. Hoje, né, o valor de uma ação de Americanas está em R$ 1,02, né? É uma queda muito forte, até triste, tá? Claro que a gente nunca torce para que isso aconteça com uma empresa, a gente torce por prosperidade, né?
mas é a realidade de Americanas hoje, né, meus amigos? Nos gráficos da frente aí, semanal e tudo, a gente vai explicar algumas coisas que é importante ver, tá? Porém, aqui eu vou chamar a atenção numa coisa que eu tenho chamado sempre a atenção, tá? Nós tivemos uma coisa revelada agora no mês de janeiro de 2023. Um problema contábil lá que é uma possível fraude no balanço. Porém, Americanas não começou a cair em janeiro. Ela começou a cair muito antes, né? Então, assim, o gráfico já mostrava isso há muito tempo, há mais de ano, né? Tá? Temos aqui então, ó, a média móvel de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também apontadas para baixo, o MACD 18 vendedor e crescente, bandas de Bollinger ó, abertas para baixo, volume cresceu aqui vendedor, JJ Index mais do que sobrevendido, né? A gente vê aqui inclusive o PVT levemente ainda apontado para baixo. E C650 já rompeu a menos 100 para baixo, tá? Indo para o gráfico semanal, né? Aqui eu vou mostrar um pouquinho mais o começo da queda do ativo, tá vendo, ó? Que foi aqui, ó. Ele bateu o seu topo histórico aqui nos R$ 124, né? Por volta de julho, agosto de 2020, né? Aqui teve a recuperação forte da pandemia e Americanas foi um dos ativos que recuperou muito bem com o seu e-commerce, né? Naquele fechamento do Fique em Casa e tudo, ela foi beneficiada com isso. Porém, não se sustentou essa alta, né? Essa alta não ficou perene, né? Agora, nós temos uma queda bem forte a partir então de 2020. Então, como eu falei e repito, essa queda, meus amigos, não começou agora. Não começou aqui, ó. Tá? Em janeiro de 2023. Se a gente vê aqui que o volume vendedor cresceu, JJ ainda que já estava vendido, tá vendo, ó? O CCI 50 também vendido há muito tempo, tá? A gente vê aqui claramente, tá? Então, assim, o que aconteceu foi um evento que revelou o grande problema que a gente já... Que quem acompanha gráfico, que quem acompanha isso aqui, ó, já tinha visto. Não é possível que alguém se manteve... Bem, é possível, né? Mas eu acho que é triste alguém se manter posicionado com uma empresa que ele tem que vale R$ 124 e ele deixar chegar a R$ 1,02, né? O gráfico já mostrava aqui a ribanceira, né, abaixo, tá? Infelizmente. Temos aqui a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também apontada para baixo, tá vendo? A média, as bandas de Bollinger, MACD vendedor e crescente, bandas de Bollinger apontadas, abertas, né, também para baixo dando volatilidade. Aqui, ó, no gráfico diário e de 60 minutos a gente vai ver melhor. Temos uma consolidação agora, tá bom? Que já está durando até um tempinho já, né? Temos alvos de Fibonacci aqui abaixo também, tá bom, meus amigos? Ó, esse 111... Opa, tá difícil, hein? Tô apanhando aqui. Esse 111 aqui, ó, tem uma convergência com 161 desse Fibo azul, tá vendo? 111 do amarelo com essa convergência do 111 do Fibo azul. Volume vendedor cresceu, tá? Eu preciso lembrar outra coisa importante aqui, tá? Que Americanas, tá? Foi excluída do Ibov. Também conhecido como Ibov, né? Tá? Ela não foi excluída da B3, tá bom, meus amigos? Ou seja, ela foi excluída do índice Bovespa. Ela não foi excluída da B3, tá? Ela continua de capital aberto, tá? E tudo, porém, ela não participa mais do IBOV, do índice Bovespa. O que isso acarreta? Os fundos, meus amigos, boa parte do mercado corporativo, pela legislação brasileira, eles não podem se posicionar em um ativo que esteja fora do IBOV, tá? Os fundos não podem se posicionar
em ações que estejam fora do Ibov, o que foi o que aconteceu com Americanas, ou seja, todo fundo brasileiro que tinha, né, fundo de investimento, que tinha ações da Americanas, teve que vender, teve que se desfazer, tá bom? Porque ela foi retirada do Ibov. Foi retirada de vários índices, ela participava até daquele negócio de ESG, da Bovespa e tudo, de governança e questões, né, climáticas e tudo, tá? Se tornou, infelizmente, uma pária, né? Uma, foi colocada para fora de muita coisa. Indo para o gráfico diário, ó, nós vemos aqui claramente a linha de tendência de queda, tá bom? Aqui, como eu falei, ó, tá a consolidação, tá vendo? Ela tá aqui desde, olha, desde janeiro, antes de fevereiro ainda, ó, né? Nessa consolidação aqui, tá bom? Esse gap aqui nós já falamos várias vezes dele. Deixa eu voltar aqui que nós já falamos várias vezes desse gap. Eu não lembro de ter visto, se eu vi eu não lembro, de ter visto um gap tão grande, um gap down ou um gap up, pode ter sido, mas também nunca vi, tá? Eu não lembro de ter visto um gap tão grande quanto esse na minha vida, na minha carreira de 30 anos de mercado, tá? Esse gap aqui é um gap de 78, 79, alguma coisa por cento. É quase 80% esse gap aqui, essa queda aqui, tá bom? Desse dia, que foi o dia da revelação da questão do problema, né? Nos balanços, tá? Nós temos aqui a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 27 também para baixo, a de 9 flat. A gente vê que o MACD, ó, tá fechando aqui, né, um com o outro, né, e o preço andando de lado. Uma queda de volume fortíssima, tá? Chegou a subir, alguém quis ameaçar alguma coisa de compra aqui, porém caiu fortemente. O JJ Index tá com o PVT colado na média de 50, tá? E é engraçado que nessa situação aqui foi praticamente a média que encontrou com o PVT, e não o PVT que encontrou com a média, né? O C650 está aqui rompido para cima da menos 100, que é compra, mas andando também muito flat, né? Tá? É um ativo, pessoal, como eu falei da Cogna, esse aqui também é outro ativo. Uma ação a 1,20, 10% é R$1. Uma ação a R$1,20, 10% é 10 centavos. Ou seja, qualquer 10 centavos que essa ação aqui, que varia para cima ou para baixo, é 10%, ou seja, é uma variação grande, né? Indo para o gráfico de 60 minutos, olha que curioso, eu trouxe aqui só para mostrar porque eu fiz um ajuste, tá? Porque olha só, o preço está andando aqui, tá? É onde o preço está andando. Olha como o Fibonacci funciona, que interessante, né? Entre o 76 e o 111. Vamos lá para vocês verem a dinâmica de Fibonacci, aquela imagem que eu deixei lá no começo. Está dentro da dinâmica, né? Ele está dentro desse intervalo. Ó. Às vezes ele testa aqui em cima, às vezes vem para baixo, testa embaixo, tá vendo? Ó? Testa em cima e está aqui. Tá nessa dinâmica de Fibonacci. Porém, para a gente enxergar melhor, eu fiz um ajuste aqui no gráfico, porque senão a gente não vai conseguir analisar uma tripinha dessa, né? Então eu puxei o gráfico aqui assim, ó. Tá bom? Então aqui vemos o 76, aqui o 111, tá vendo? Testamos 111 aqui, testamos 76 aqui, como eu falei, tá? O preço me preocupa muito porque ele tá virando quase aquele código de barra, tá vendo, ó? Né? Isso aqui é pouco volume, tá bom, pessoal? Né? Pouco volume, tá? E aí o preço vai virando esse código de barra aqui. É muito perigoso operar ativo assim, eu particularmente não opero, eu prefiro, como eu falo em todos os vídeos, né? A primeira função de nós traders é manter o nosso capital, a segunda que é ganhar dinheiro. E aqui o risco de eu perder meu capital é muito grande para pouco volume, pouca coisa, tá? E a terceira é ganhar muito dinheiro, tá? Então aqui eu sempre vou preservar meu capital, eu não entro em ativo dessa forma aqui, tá, meus amigos? Para mim, Americanas está fora das minhas operações. Não estou falando que é o que vocês devam fazer, né?
como eu falei, ó, uma variação dessa aqui, ó, que ele fez, de 1,30 para 1,2, ó, é um percentual grande, é um percentual considerável. Porém, você tem que ter plano de entrada e plano de saída muito claro, tá? Em qualquer operação tem que ter. E aqui mais ainda, tá? Porque é perigoso, tá? Fazendo a análise, ó, olha o que virou a média de 200, ó. Ela estava lá naquele outro gráfico, né? Ela está aqui apontada para baixo, tá bom? Linha de tendência de queda, médias móveis de 9,27 para baixo, MACD 18, meio flat aqui, né? Porque está fazendo essa regressão à média, tá vendo? O volume deu uma crescida, deu uma caída, JJ Index definindo aqui, porque ele estava virando para venda e segurou, né? Na média móvel aritmética de 50. E o C650 também, ó, não decidiu a compra, ele colou aqui na menos 100, tá? Esse é o gráfico de 60 minutos, tá? Então, olhando o contexto do ativo, meus amigos, a gente tem uma clara linha de tendência de queda no semanal, uma clara linha de tendência no diário, a consolidação, né, dos 60 minutos com um rompimento aqui de topo anterior, tá vendo? Ó? E um rompimento de fundo anterior, tá vendo? Ó? O mercado também está dentro dessa consolidação aqui. Como eu falei, é um ativo que eu não opero, eu tenho trazido ele mais por estudo de caso, né? Porque eu já tenho acompanhado ele desde o problema, tenho publicado vídeos e tenho acompanhado por estudo de caso, realmente, não por interesse em operar, tá? Só por estudo mesmo. Vamos então agora para os gráficos comparativos, né? No que eu estou trazendo as ações estudadas hoje, ainda estou trazendo o Bradesco. Eu decidi colocar ele aqui porque me chamou a atenção sempre uma coisa dele e eu quero mostrar lá no gráfico mensal. Sobre comparações, né? Eu gosto sempre de lembrar dessa frase aqui do Sun Tzu, da Arte da Guerra, né? Há que valorá-la em termos de 5 fatores fundamentais e fazer comparações entre as diversas condições dos contendores, né? No nosso caso aqui das ações, com vistas a determinar o resultado da guerra, ou seja, o resultado do movimento do mercado. O primeiro desses fatores é a doutrina, o segundo o tempo, o terceiro o terreno, o quarto o mando e o quinto a disciplina. Sun Tzu, a arte da guerra. Vamos lá para o gráfico comparativo de 15 minutos, tá? Quando a gente olha um gráfico de 15 minutos comparativos, nós estamos olhando mais ou menos os últimos 10 dias aqui, tá? Talvez um pouquinho mais aqui no caso, mas é mais ou menos os últimos 10 dias, tá? A gente vê, ó, como falamos, a questão de variação percentual, porque quando a gente olha gráfico comparativo, a gente está olhando variação percentual, tá? E aí vemos, ó, como falamos, que qualquer 10 centavos é 10% em Americanas. E foi o que aconteceu, ó, a variação para cima. E aqui ela voltou para cá onde ela está, né? Ela está justamente aqui, ó, tá? Americanas nesses últimos 10 dias está com a variação acumulada agora em 0,97%. Porém, ó, ela chegou a valorizar aqui, ó, 14%. E caiu esses 14% também, né? Caiu para valorização, para perda de 0,97, ou seja, ela caiu 15% aqui nessa brincadeira, aqui nessa queda aqui depois, tá vendo? A gente vê, uma coisa importante a chamar a atenção, que essa é a linha zero do nosso gráfico comparativo. Quem que a gente está positivo aqui? Apenas o petróleo, ó, tanto o Brent quanto o WTI, né? A gente prefere falar mais sobre o Brent porque é o que gera mais questões na Petrobras, tá? E nesses últimos dias aí, o Brent valorizou 0,15% e o WTI 1,35%, tá? Para queda, a gente vê que o dólar, né, desvalorizou, né, 0,98%. Petrobras, ó, nesses últimos dias caiu 2,2%. O Ibov caiu 2,31% nesses últimos dias. Bradesco caiu 2,75%. O minério de ferro, que eu tenho falado que caiu nessa última semana, ó, olha a linha dele aqui, essa roxa, ó, né? Ele caiu 2,86%.
E Vale caiu 4,42%. E a grande queda desse período aqui, né, foi Cogna com 13,55%, né? Aquela queda aqui da semana que a gente falou do balanço, tá vendo? Indo para o gráfico comparativo de 60 minutos, né? Onde a gente está vendo aqui mais ou menos a variação dos últimos 30 dias, tá? Aqui está a linha zero, ou seja, quem está para cima é alta, quem está para baixo é queda, né? A gente vê que a maior alta do período ainda acumulada tem sido o minério de ferro, né? Apesar das quedas aí, a maior alta é 2,70, e o dólar, né, perante o real, que subiu 1,40%. Os outros ativos todos caíram, tá, meus amigos? Ó, Bradesco caiu 2,62%, Vale caiu 6,99%, quase 7%, né? Ibov, ó, caiu 9,14%. Americanas está com uma queda acumulada nesse período aí de 9,73%. O petróleo Brent, ó, com 13,32% de queda. Cogna com 13,89% de queda. E a maior queda desse período é Petrobras com 14,93% de queda. Quase 15% de queda Petrobras caiu, né? A gente falou da questão da Petrobras sobre o ruído e o fato, né? E infelizmente o fato de intervenção se concretizou. O que era só ruído antes virou, infelizmente, uma realidade, né? Olhando o gráfico comparativo diário, onde a gente está analisando mais ou menos os últimos 12 meses, ó, né? A gente tem o ponto zero do gráfico aqui, tá? Ou seja, quem está acima teve alta, quem está abaixo teve queda, caiu, né? Então, a maior alta ainda acumulada é de Petrobras, tá? Com uma alta acumulada nesse período aqui de 16,17%. Ela chegou a ter uma alta de em torno de 70%, tá bom? E tá com agora essa alta de 16%. A segunda maior alta é do dólar, que subiu 5,99%, ou seja, praticamente 6%. E Vale, que está com uma alta acumulada de 3,20%. A maior queda do período é Americanas, com 95,92%. Seguida do dólar do Brent, 29,19%. Cogna com uma queda de 28,85%. Minério de ferro com uma queda de 16%. E o Ibov, que caiu 9,62%, tá? Nos últimos 12 meses acumulados. A partir daquele ponto zero lá, né? Olhando o gráfico comparativo semanal, tá? A gente está comparando aqui mais ou menos os últimos 4 anos. A linha zero está aqui, tá? Quem está acima foi porque subiu, quem está abaixo é porque caiu. Vamos começar aqui quem caiu mais. Quem caiu mais foi Americanas, né? Americanas caiu nesse período 96,70%, tá? Sendo que Americanas tinha sido a grande alta naquele período da pandemia, tá vendo, ó? Ela tinha subido aqui, meus amigos, em torno de 290, 285%, tá? Naquele período lá da pandemia, onde nós falamos, ó, que aí a partir de julho, agosto de 2020 foi onde ela começou a derreter, né? E não parou de cair mais, apesar de umas tentativas de recuperação, às vezes, mas só caiu, né? Então, como falamos, ó, janeiro agora de 2023 não foi o começo da queda de Americanas. O ativo já vinha avisando, né, do problema, tá? A segunda maior queda desses últimos 4 anos é Cogna, tá? Com uma queda de 83,93%, tá? Outra queda também que teve, a terceira maior queda, é de Bradesco, com 32,14%. Lembrando que nós fizemos, tá? Na quinta-feira dessa semana passada, né? Uma análise de Bradesco, o vídeo está disponível aí, tá? Na playlist do Setup JJ e no canal, tá?
Brent, né, subiu 2,67%. Ibov, nesses últimos 4 anos, subiu 11,77%. O dólar subiu 42,12%. Minério de ferro, ó, subiu 73,42%. Petrobras subiu 84,61% nesses últimos 4 anos. E Vale subiu 92,15% nesse período aí, tá? Indo para o gráfico mensal comparativo, onde a gente compara os últimos 20 anos, mais ou menos, eu quis trazer Bradesco porque isso aqui para mim é admirável de Bradesco, porém isso aqui para mim também é uma tristeza, né? Essa queda aqui agora. Bradesco, pessoal, que eu me lembre, é a companhia que mais se valorizou dentro desse período aqui de 20 anos, tá? Ela chegou a se valorizar aqui, ó, em torno dos 26.000%, tá? Porém, é o que eu sempre falo, né, de manter dinheiro no bolso, né? Como é que uma pessoa vê seu ativo valorizar 26.000% e depois ela vê ela indo devolvendo e cair agora para 13.617%, né? Será que não era hora de zerar por aqui, né? E entrar em um ativo mais promissor? Porque a verdade é que a gente vê e sabe que nada dura para sempre, né? Infelizmente. E essa alta de Bradesco tem demonstrado isso. A gente não sabe quando esse fundo aqui vai parar, essa queda aqui vai parar, e se vai parar, né? Acho que vai parar, mas eu não tenho poder de adivinhação, né? Então eu quis trazer Bradesco também para a gente fazer essa visão aqui, tá? Dessa grande alta e dessa grande devolução, infelizmente, aqui agora que tem acontecido, inclusive nesse momento, tá? Ela chegou a devolver bem, mas recuperou um pouco, não chegou ao topo anterior e tem caído, né? A linha de tendência é de queda, né? E tem problemas, infelizmente. Deem uma olhada no vídeo de Bradesco que vale a pena. Lá eu falo das causas, de muita coisa, eu falo inclusive da história do banco, que tem 80 anos. Esse ano de 2023, o Bradesco está completando 80 anos de atividade, tá? É uma empresa muito inovadora. Para vocês terem ideia, essa coisa de internet banking, o Bradesco é um dos primeiros bancos do mundo a lançar internet banking, tá? No Brasil, ele foi o primeiro a lançar caixa eletrônico, tá? E uma série de coisas, tá? Tem coisas até mais antigas que ele sempre foi pioneiro, né? Até na questão de microfilmagem, que é coisa antiga aí e tudo, tá? É uma história muito admirável. Tirando o Bradesco aqui do gráfico, para a gente tentar enxergar um pouquinho melhor, né, do gráfico mensal comparativo, no qual a gente compara mais ou menos os últimos 20 anos, a gente vê outra empresa que valorizou muito, né, nesse período, que foi Vale, né, que chegou, ó, a ter essa alta aqui de quase 3.800%, e agora está com uma alta acumulada, ó, de 3.195%, está devolvendo, né? A gente sempre fala do topo triplo, né, de Vale, tá? E agora tem devolvido, infelizmente, com queda de minério e tudo, nessas últimas semanas e tudo, há alguma coisa a ser resolvida aí, né? Eu vou trazer mais um gráfico mensal aqui, comparativo, tirando sem Vale e sem o Bradesco, que nós já tiramos antes, né? Quando a gente olha o gráfico mensal comparativo, a gente está olhando os últimos 20 anos, e aqui a gente vê ainda que Petrobras continua na maior alta desse período com 923,74%. Porém, ó, Petrobras chegou a ter uma alta de mais de 1.200%, tá? Ela também já devolveu uma boa alta aqui. E aí vem a pergunta também. Como é que a pessoa vê seu ativo devolvendo assim e ele continua posicionado, tá? Será que não é uma hora de zerar aqui, esperar, entrar em um outro ativo? Eu, particularmente, sou um que estava posicionado em Petrobras, tá? E zerei. Zerei, tá, pessoal? Logo depois da eleição, a primeira coisa que eu fiz na segunda-feira foi começar a zerar minhas posições de Petrobras, infelizmente. E eu vejo que foi uma coisa acertada. Eu mantive meu capital. Lembra que eu falei? Eu vou até escrever aqui, tá, de novo. Porque isso é importante, tá, meus amigos? Eu vou deixar aqui, tá?
É importante a gente fixar isso aqui. A primeira função ou o que eu fiz aqui? Fiz besteira, só um pouquinho, por favor. Não sei como resolver agora. Bem, sei como resolver, peraí. Vamos lá. Me perdoe aqui pela falha. Às vezes eu apanho aqui. Vamos lá. A primeira Estou apanhando, meus amigos, me perdoem aí. Vamos lá. Repetindo, estamos no gráfico mensal. Aqui eu não tenho tanta técnica de edição de vídeo para vocês saberem. Então, meus acertos e erros aqui nos vídeos ficam para gravação, tá bom? Infelizmente ou felizmente, sei lá. Estamos vendo o gráfico comparativo mensal, né, que a gente usa os últimos 20 anos. E eu quero deixar a questão do que eu tenho falado aqui, né, de Petrobras, que ela chegou a ter essa variação aqui em torno de 1.200% e está agora com 972. E eu falei que eu zerei aqui logo depois desse problema, da questão, né, do segundo turno das eleições, tá? Eu quero deixar aqui para vocês, meus amigos, que isso aqui foi uma forma de eu manter meu capital. E o que eu estou dizendo, que eu quero deixar de informação e de coisas para vocês que eu acho importante ser fixado, tá? É que a primeira função do trader é manter o seu capital. Tá? A segunda função do trader que é ganhar dinheiro. E a partir do momento que ele consegue essas duas coisas de forma consistente, tá? Que ele vai atrás da terceira função do trader. Que é ganhar muito dinheiro. Tá? Eu tenho comentado aqui todas as vezes e quero deixar isso muito claro e muito que vocês fixem isso. A primeira coisa que a gente busca, meus amigos, é manter nosso capital, tá? Preservem seu capital, tá? A gente não está nisso aqui para perder, nós estamos aqui nisso para ganhar. E nunca se esqueçam da primeira função, que é não perder dinheiro. Manter seu capital, tá bom? A partir do momento que você mantém seu capital, você vai atrás de ganhar. De forma consistente, tá? E quando você está ganhando consistentemente mesmo, que você conquistou a consistência, e conquistar a consistência, meus amigos, não é ganhar uma semana, não é ganhar um mês, tá? É ganhar durante um bom período aí para você se provar que você é um ganhador. Aí você vai começar a ir atrás de certas flexibilidades, certas coisas, certas outras operações e tudo, para você ganhar muito dinheiro. E ganhar muito dinheiro não é colocar o dinheiro todo lá e transformar o mercado em loteria, né? A gente sabe muito bem, tá? Cuidado, mantenham essa regra para vocês, principalmente a número 1. A regra, essa aqui, é a mais importante, tá? Voltando aqui para o gráfico comparativo, nós falamos que Petrobras foi o ativo que mais valorizou dessas aqui, ou seja, fora Vale e Bradesco que nós tiramos, Petrobras é a empresa que mais valorizou nesses últimos 20 anos, né, que chegou a valorizar aqui em torno de 1.200 e alguma coisa por cento. E agora está com uma alta ainda acumulada de 923%, tem devolvido, né? O caminho infelizmente está sendo de devolução. O ponto zero do gráfico é esse aqui, tá? Quem está para cima quem está para cima tem alta, né? E quem está para baixo teve queda, né? A segunda maior alta foi o Ibov, né? Com 404% nesses últimos 20 anos. O dólar subiu 207%. O petróleo Brent subiu 116%. E o minério de ferro
subiu 36%, tá? As quedas aqui das nossas comparações são Americanas, que caiu 93,29%, e Cogna, que caiu 61,01%, tá bom, meus amigos? É isso aí. Esses são os nossos gráficos comparativos e as nossas análises, tá? De hoje. Procure tempo livre para aprender algo bom e pare de girar como um peão. Marco Aurélio, Meditações. É isso aí, meus amigos. Principalmente nos novatos, eu observo um movimento muito interessante, né? Que cada semana o cara tem um novo indicador, ele descobriu de alguém e coloca na tela dele, ele tem 3, 4 telas com 3, 4 setups diferentes e tudo. Se a gente não selecionar, tá? Tanto no mercado quanto na vida, a gente nunca vai ser especial, a gente nunca vai ser bom o suficiente para ser um vencedor, tá? E eu tenho comentado sempre aqui que o mercado financeiro é um ambiente onde você tem que ter muito preparo, tá? Tanto técnico quanto físico quanto emocional. Tem que saber aguentar pressão, né, e tudo. E tem que saber escolher as melhores coisas e a partir dali trabalhar com as melhores ferramentas e pronto. As melhores ferramentas para você, não para mim. As minhas melhores ferramentas são essas que eu uso aqui no Setup JJ. Pode ser para você? Pode ser. Pode não ser também. E tudo bem. Porém, encontre suas ferramentas e vá para o trabalho, tá? Não fique pulando de galho em galho, né? É igual a pessoa que eu sempre comento. Quem tem 10 mulheres não tem nenhuma. Quem tem 10 setups não tem nenhum, tá? E é isso, tá? Seleção, não colecione, tá? Seguir os ditados da experiência pode lhe enganar uma vez ou outra, mas não segui-los invariavelmente lhe torna um imbecil. Jesse Lauriston Livermore, Reminiscências de um Especulador Financeiro. É isso aí, meus amigos. É claro que a gente precisa, do mesmo jeito que a gente tem que escolher setup, escolher isso, escolher aquilo, né? A gente precisa também saber quem ouvir, tá? Mas no momento que a gente tem segurança para ouvir alguém, não seguir a experiência, né, dessas pessoas, uma vez ou outra pode até dar algum problema, mas na maioria das vezes quem não segue pode se dar muito mal, né? A árdua tarefa de compor uma vida não pode ser reduzida a adicionar episódios agradáveis. A vida é maior do que a soma de seus momentos. Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida. Eu vejo muita gente, talvez a maioria, sei lá, com característica muito hedonista, né? Não quer dizer que a gente não deva aproveitar a vida, claro, meus amigos. Mas tudo tem que ter um determinado equilíbrio, tá? E esse equilíbrio é um equilíbrio para cada um, né? É bom aproveitar a vida, mas a vida não é só isso, né? E muita gente às vezes paga um preço muito alto por querer só a festa, né? E dentro disso, acho que a falta de equilíbrio perde o que eu chamo de sustentabilidade, né? Porque na hora dos momentos difíceis essa pessoa não consegue enfrentá-los. As pessoas que ajudam regularmente aos outros são significativamente mais felizes e menos propensas a ficarem deprimidas à medida que envelhecem. É isso aí, meus amigos. É a minha forma de ver o mundo, tá? A gente sempre tem que dar alguma coisa, deixar alguma coisa de bom nesse mundo, tá? E isso vai de várias formas. Às vezes pegar um vídeo desse meu e passar para alguém, compartilhar. Às vezes passar o que você aprendeu aqui para outro, tá? Tudo aqui está aberto, é para todo mundo, e que cada um receba e transmita aos outros também. Demonstre o vídeo, tá? É sempre bom a gente fazer bem ao próximo, tá? Não custa alguma coisa, mas vale a pena. Saber escolher é uma das habilidades mais importantes que a gente deve desenvolver, segundo o que eu aprendi na vida. A gente não acerta sempre, mas acaba que pela razão ou pelo sofrimento, a gente acaba tendo que evoluir. É isso aí, meus amigos. Eu falo sempre que fazer escolhas talvez seja uma das habilidades mais importantes que a gente deva desenvolver, tá bom? Então, muita atenção a isso. Toda hora a gente está escolhendo. E toda hora uma escolha pode gerar um problema muito sério na nossa vida ou uma coisa muito legal na nossa vida, tá?
A gente vê histórias e todo mundo tem aquele colega e tudo que decidiu beber e dirigir, aconteceu alguma coisa. Foi uma escolha que ele fez e que às vezes custou caro, né? Às vezes uma escolha inocente, às vezes um relacionamento com alguém que era um problema, né? Às vezes um sim ou um não que depois você se arrepende muito. Às vezes a escolha de perder a paciência em determinado momento e fazer uma besteira que pode gerar efeito para a vida inteira. Então, desenvolva a habilidade de escolher. No mercado a gente está escolhendo sempre comprar, vender, né? Ganhar, perder, quem sabe, né? Inclusive nos dias que a gente não está bem, escolha não abrir a plataforma. Cuidem de suas raízes, tá? Com boas raízes, a gente chega sim ao sucesso, tá? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. É isso aí, tá? Muito obrigado a todos. Espero ter transmitido algo de bom mais uma vez a vocês, que levem vocês à reflexão, a pensar, a observar as coisas, a se autoanalisarem de forma realista, tá? A gente não pode se olhar com sonhos, se achar muito bom ou se achar muito ruim. A gente precisa se olhar de forma realista para que a gente possa se tornar melhor todo dia, tá? Onde eu posso melhorar? Poxa, tal coisa eu fiz, mas eu poderia ter feito melhor. Do mesmo jeito no mercado, tá? Por isso é importante ter um diário de bordo, ter um diário de mercado financeiro das suas operações, tá bom? Muito importante, porque depois você vai analisar onde você pode melhorar, né? E se você tem esse registro, demonstra que você tem organização e que você tem compromisso em se tornar de verdade melhor, tá bom, meus amigos? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, tá bom? Até o próximo vídeo. Água, fura pedra. Os